Capítulo 10. Traição. A transgressão dos juramentos tem crescido despiadadamente, e o costume de trair os nossos príncipes cada vez é mais frequente. Concílio Toledano. O sol ia já em alto quando o grito de Allah Akbar soou no centro dos esquadrões do Islã. Era a voz sonora e retumbante de Tariq. Repetido por milhares de bocas, esse grito estrugiou e ecoou como o estourar de trovoada distante pelos pendores das serras, e murmurou e perdeu-se pelos desfiladeiros e vales. A cavalaria árabe, beliscando as lanças, arremessou-se pela planície e desapareceu num rincão de campo. Cristo e avante! Bradaram os godos, e os esquadrões de Roderico precipitaram-se ao encontro dos muçulmanos. São como dois vulcões enovelados que, em vez de correrem pela atmosfera nas asas da procela, rolam na terra, que parece tremer e vergar debaixo do peso daquela tempestade de homens. O ruído abafado e bem distinto do mover de dois exércitos vai-se gradualmente confundindo num som único, ao passo que o chão intermédio se embebe debaixo dos pés dos cavalos. Essa distância entre as duas muralhas de ferro estreita-se. É apenas uma faixa tortuosa lançada entre as duas nuvens de pó, desaparecida, como o estourar do rolo de mar encapelado tombando de súbito sobre as alcantes de extensas ribas. As lanças cruzadas ferem quase a um tempo nos escudos, nos arneses, nos capacetes. Um longo gemido, a sonância horrenda de 1000 gemidos, sobreleva ao som cavo que tiram as armaduras batendo na terra. Baralham-se as extensas fileiras, cruzam-nas espantados os ginetes sem donos, nitrindo de terror e de cólera, com as crinas eriçadas respirando um alento fumegante. Não se distingue naquele oceano agitado mais que o fuzilar trêmulo das espadas, o relampaguear rápido dos franquisques, o cintilar passageiro dos elmos de bronze. Não se ouvem senão o tinir do ferro no ferro e um concerto diabólico de blasfêmias, de pragas, de injúrias em romano e em árabe, inteligíveis para aqueles a quem são dirigidas, não pelos sons articulados, mas pelos gestos de ódio e desesperação dos que as proferem. De vez em quando, um brado retumba por cima do estrúpido. São os capitães que buscam ordenar a batalha. Debalde, as fileiras têm rareado, o combate converteu-se num duelo imenso, ou antes em milhares de duelos. Cada cavaleiro árabe travou-se com um cavaleiro godo, e os dois contentadores esqueceram-se de tudo quanto os rodeia. São dois inimigos cujo ódio nasceu e encarneceu num momento, e num momento esse rancor é intenso quanto fora, se por largos dias se acumulara sem poder resfolegar. Firmes, os guerreiros cristãos vibram a pesada acha de armas que tomaram dos francos, ou jogam as espadas curtas e largas dos antigos romanos, porque as lanças voaram em rachas tanto das mãos dos godos como das mãos dos árabes. Estes, curvados sobre os colos dos cavalos, cobertos com os leves escudos, volteiam em roda os adversários e, quase ao mesmo tempo, os acometem um por um outro lado. Tão rápido é o seu perpassar. Nessa luta da força e da destreza, ora o duro neto dos visigodos, deslembrado pelo incessante dos golpes, esvaído pelas muitas feridas, sufocado pelo peso das armaduras, vacila e cai como um pinheiro gigante. Ora, o ligeiro agareno vê coriscar em alto o franquisque e logo o sente, se ainda sente, embargar-lhe o último grito da garganta, até onde rompeu, partindo-lhe o crânio e sufocando-lhe o rosto. Assim, os centros dos dois exércitos semeiam o tigre e o leão no circo, abraçados,
despedaçando-se, estorcendo-se enovelados, sem que seja possível prever o desfecho da luta, mas tão somente que, ao adejar a vitória sobre um dos campos, terá descido sobre o outro o silêncio e o repouso do aniquilamento. Os soldados que seguiam a bandeira de Teodomiro tinham-se abalado com o combate, apenas viram partir os esquadrões de Roderigo. A ala direita dos maometanos era capitaneada pelo Amir da cavalaria africana, Mugiti, a quem a sua origem cristã fizera dar o nome de Ahome. O Amir era o mais valente e experiente dos capitães de Tariq, e por isso este fiara do renegado o muito daquela ala, na qual também esvoaçava o pendão de Juliano, que, se não abandonara, como Ahome, a cresta do Calvário, tinha, contudo, amaldiçoado também a santa religião da pátria. Estes dois guerreiros, ferozes ambos, um por índole e hábito, outro por vingança e ambição, amavam-se mutuamente, porque os fizera irmãos uma palavra escrita em suas consciência, a máxima afronta humana, o nome de renegados. O recontro dessa ala foi semelhante em tudo ao do grosso das duas hostes, salvo que aí o franquisque encontrava no lar o franquisque. A injúria de Godos respondia à injúria proferida por bocas de Godos, e as imprecações do ódio trocavam-se com maior violência ainda. Teodomiro combatia à frente de suas tilfádias, onde mais aceso ia ser o travar da batalha, sem todavia esquecer o ofício de capitão. Era isto. Era o exemplo que tornava invencíveis os seus soldados. Guiando os cavaleiros tingitanos, Juliano também rompera primeiro diante dos árabes. Os dois antigos companheiros de combates haviam topado em cheio, e as lanças voaram-lhe das mãos em rachas. Os cavaleiros passaram um pelo outro como relâmpagos, para logo tornarem a voltar arrancando das espadas. Circuncidado! Bradou Teodomiro ao perpassar por Juliano na rapidez da carreira. Escravo! Replicou o conde de Septo, rangendo dos dentes. A injúria vibrada pelo duque de Córdoba penetrara muito fundo, semelhante a Judas. O conde da Tingitânia traíra a pátria pela cobiça e, defendendo o estandarte do profeta de Medina, fazia triunfar o Alcorão. 2 vezes a sua alma era de um circuncidado. Os 2 cavaleiros godos acometeram-se com toda a fúria de rancor entranhável. As espadas, encontrando-se no ar, faiscaram como o ferro abrasado na incude, mas a de Teodomiro fora vibrada por braço mais robusto, e, posto que o golpe descesse amortecido, ainda entrou profundamente no escudo de seu adversário que levava erguido sobre a cabeça. Entretanto, Juliano, revolvendo ligeiro a espada, rompeu a couraça do duque de Córdoba e feriu-o levemente no lábio. Vencedor dos Vascônios! Gritou rindo diabolicamente o conde de Septo. Olha por ti, nas margens do Crissos, não há taças de vinho como aquelas com que te embriagavas nos passos do teu senhor. Aqui o que corre é sangue. Teodomiro tinha já desencravado a espada do escudo de Juliano, em que ficara embebida. Rapidamente ele descera de novo, guiada pela raiva que abafava o guerreiro. O golpe quebrou o escudo já falsado e bateu no elmo brilhante do conde, com tal fúria que este perdeu a luz dos olhos e, curvando-se para diante, abraçou-se ao colo do cavalo, quase sem sentidos. Outra vez que o duque de Córdoba vibrasse o ferro, Juliano estava perdido. O caminho da morte lá lhe ficara indicado no elmo. Que olhas para o chão, traidor! Disse Teodomiro, com voz trêmula de cólera e de escárnio, e segundando o golpe. É a terra da pátria que vendestes aos infiéis como tu. O ferro, porém, não pôde chegar à cimeira do capacete do conde. Outro ferro,
seguro por mão robusta, se meteu de permeio. Era a espada de Mugiti, o qual, passando, vira o perigo iminente do seu amigo e correu para o salvar. Então Teodomiro voltou-se contra o renegado, e um violento combate se travou entre ambos. Mugiti não era menos destro que o príncipe da Bética, mais membrudo e robusto que ele, e além disso, ainda não ferido. A vantagem era toda sua, mas o esforço de Teodomiro supria essa inferioridade. Entretanto, Juliano recobrara o alento, a vergonha, o despeito, a sede de vingança extorciam-lhe o coração. O nobre ginete em que cavalgava, sentindo seu senhor semi-morto, tinha corrido espantado até onde a multidão de cristãos e árabes, travados em peleja sanguinolenta, lhe concediam. O conde, cravando-lhe os acicates com a espada erguida na mão, arremessou-se para o lugar onde o duque de Córdoba pelejava com Mugiti. Era um feito cobarde, mas que importava a Juliano a desonra? Assinalado com o ferrete indelével de traidor, havia-se habituado a viver para um sentimento único, a vingança, e a vingança era quem o impelia. Neste momento, por uma das pontes já desertas, lançadas na noite antecedente sobre Crissos, soava um correr de cavalo à rédea solta. Alguns soldados que andavam mais perto da margem volveram para lá os olhos. O cavaleiro de estranho aspecto era o que assim corria. Vinha todo coberto de negro, negros o elmo, a couraça e o saio. O próprio ginete múzelo, lança não a trazia. Pendia-lhe da direita da sela uma grossa massa, ferrada de muitas puas, espécie de clava conhecida pelo nome de borda, e da esquerda a arma predileta dos godos, a bípede dos francos, o destruidor franquista. Subiu rápido em costa, de onde Roderico atendia aos sucessos da batalha. Parou um momento e, olhando para um e outro, endireitou-se a carreira para o lugar onde flutuavam os pendões das tilfádias da Bética. Como um rochedo pendurado sobre as ribanceiras do mar, que, estalando, rola pelos despenhadeiros e, abrindo o abismo, se atufa nas águas. Assim o cavaleiro desconhecido, rompendo por entre os godos, precipitou-se para onde mais cerrado, em redor de Teodomiro e Mugiti, fervia o pelejar. Juliano tinha-se aproximado, no entanto, do esforçado duque de Córdoba, que, ferido e obrigado a combater com o destro e feroz renegado, a custo se poderia defender dos golpes do conde. Golpes que o ódio e a cólera dirigiam. Alguns cavaleiros da Bética voaram a socorrer Teodomiro, mas os árabes com que andavam travados tinham-no seguido de perto e, rodeando Mugiti, haviam tornado inútil o socorro dos cavaleiros cristãos. O apertado revolver das armas formava uma selva de ferro em volta dos dois capitães inimigos, através da qual Tebalde, o conde de Septo, buscara muitas vezes abrir caminho para ferir Teodomiro, até que, finalmente, galgado por cima de um árabe derribado, pudera vibrar um golpe. O elmo do nobre godo restringira e o guerreiro vacilara. A última página de sua vida parecia escrita no livro dos destinos. Os dois adversários do duque de Córdoba iam tingir de negro as que ainda lhe restavam em branco. Mas o cavaleiro desconhecido havia passado através da hoste goda e chegara à dianteira dos árabes. Com a massa jogada às mãos, ambas abalava e rompia as armas mais bem temperadas, e as puas, entrando pelas carnes dos que lhe punham diante, iam esmigalhar-lhe os ossos. Por onde ele atravessava, nem as fileiras se uniam, nem os godos achavam adversários. Como a charrua, tirada com violência em chão batido de planície, deixa após si grossas glebas revolvidas. Assim, aquela arma irresistível deixava, ao passar, uma larga cauda de cadáveres entretecidas de moribundos debatendo-se em terra. Os godos, espantados, perguntavam uns aos outros quem seria aquele temeroso guerreiro. Mas entre eles ninguém havia que pudesse dizê-lo. Se combatesse pelos muçulmanos, crê-lo-ia o demônio da assolação.
mas, pelejando pela cruz, disse-ia que era o arcanjo das batalhas mandados por Deus para salvar Teodomiro e com ele os esquadrões da Bética. No instante que um cavaleiro negro chegou ao lugar onde já o Duque de Córdoba só procurava amparar-se contra Mugite e Juliano, este, cego de furor, descia com o segundo golpe. A espada, porém, voou-lhe das mãos em pedaços, batendo na massa do cavaleiro negro, que, deixando depois cair a pesada borda ao longo da efípia, ergueu Franquisque e, descarregando-o sobre o ombro do renegado, lhe fez uma ferida profunda. A dor arrancou um brado a Mugite, a cujo som o seu ginete amestrado o arrebatou para o meio dos árabes. E Juliano, vendo-se desarmado, fugiu após ele. Então o desconhecido disse a Teodomiro algumas palavras sumidas e, sem esperar resposta, internou-se outra vez no meio dos esquadrões agarenos. Desde este momento, a ala direita dos muçulmanos começou de afrouxar, porque Mugite, mal ferido, se retraíra para o acampamento. Alguns sheiks ilustres jaziam moribundos ou mortos às mãos do Cavaleiro Negro, que parecia escolher as suas vítimas entre os mais nobres guerreiros do Islame. Animados por ele, os godos, cobrando novos brios, procuravam imitá-lo e arremessavam-se destemidos através da hoste inimiga, que, debalde, procurava resistir à torrente. Os sinais da vitória dos godos eram já dolorosamente certos para os muçulmanos. Roderico viu isto e exultou. O sol inclinava-se para o ocaso e o centro do exército árabe, onde se achava Tariq, estava firme, mas os clamores do triunfo, que já soavam pela ala esquerda dos cristãos, começavam a espalhar a incerteza entre os soldados do profeta. Por isto, então que o rei dos godos ordenou a sua ala direita descesse contra os berberes e, dispersando-os, acometesse os esquadrões de Tariq, que parecia haver lançado raízes no solo ensanguentado no campo de batalha. O quingentário partiu a rédea solta para levar a ordem fatal aos filhos de Vitza. À frente dos seus soldados, os 12 irmãos falavam a sós com Opas e contemplavam o combate. Apenas ouviram o que lhes ordenava, Sisebuto e Epas. Voltando-se para os esquadrões que lhes obedeciam, clamaram: Vingança! Este brado foi repetido por Opas e pelos nobres que o seguiam. Então, no meio daquela espessa selva de lanças, repercutiu um grito que respondia aos seus capitães: Glória ao rei Sisebuto! Morte ao traidor Roderico! E os filhos de Vitza e o hipócrita bispo de Hispalis, com as lanças aprumadas e as espadas na bainha, lançaram-se pelo vale abaixo, e a maior parte dos esquadrões seguiram. Apenas Pelágio, duque de Cantábria, ficou imóvel à frente dos soldados vascônios e de algumas tilfádias da Galécia e da Narbonense, que, alheias à traição daqueles mal-aventurados, recusaram segui-los. Roderico viu enovelarem-se nos ares os rolos de pó que se alevantavam sob os pés dos ginetes. Valentes mancebos, exclamou, hoje a Espanha vai ser salva por nós. Vede, acrescentava sorrindo e falando com os guerreiros que o cercavam, muitos dos quais haviam condenado a sua arriscada confiança na generosidade dos filhos de Vitza. Vede como eles voam contra os africanos. Quando um grande risco ameaça a pátria, não há ódio entre os godos. Todos eles são irmãos, porque todos eles são filhos dessa nobre terra de Espanha. E o quingentário que voltava gritou de longe: Somos traídos! Roderico empalideceu. A certeza da vitória tinha se desvanecido.